O que você quer? Você precisa ter clareza do seu milagre. O milagre não acontece porque você é poderoso, ele acontece porque você permite pela clareza que você tem em sua mente. Nós temos 3 tempos, passado, presente e futuro. E todas as vezes que eu pergunto qual dos 3 tempos você acha que é o mais importante, as pessoas respondem taxativamente: o presente. E o presente nada mais é do que uma sinergia entre o que você viveu, passado, na forma de lembranças, e o que você projeta viver do seu futuro, na forma de projeções. Então, sobre os 3 tempos, o passado eu falo de lembranças. E uma lembrança é uma reconstrução. Uma lembrança é uma reconstrução metabólica e emocional do seu passado. Então, quando você lembra, você está reconstruindo. Ou se você reconstrói coisas boas ou coisas ruins do seu passado. Mas então eu quero esquecer o meu passado. Você não pode esquecer o passado. Você não precisa esquecer. Você precisa apenas resolver. E sobre o futuro, a gente fala de projeções. Aí a neurociência diz assim que você é incapaz de realizar um sonho que você não foi capaz de imaginá-lo antes, porque o cérebro não processa o desconhecido. Você não é capaz de realizar um sonho que você não foi capaz de imaginá-lo. Significa que se o passado é de dor e o futuro é de medo, você está trazendo à existência no presente somente coisas ruins. Mas se o passado é de esperança e o futuro é de sentido, você permite que o milagre aconteça na sua vida. Então, se o milagre ainda não aconteceu na sua vida, não é porque Deus perdeu o poder, é porque você não deu a Ele o caminho para fazer o milagre. Por que eu estou falando isso? O milagre só acontece na mente de pessoas que têm clareza. Primeiro requisito para o milagre acontecer: clareza. Se a gente olhar para as pessoas do mundo, gente, não só o mundo todo, mas as pessoas ao nosso lado, quantas pessoas precisam de um milagre? Todas. Quantas estão vivendo o milagre? Poucas. Deus perdeu o poder porque o milagre não aconteceu? Ele continuou poderoso. Ele continua tendo domínio sobre todas as coisas. Mas Ele é um gentleman. Ele só entra se você permitir. Você precisa ter clareza do seu milagre. O milagre não acontece porque você é poderoso. Ele acontece porque você permite pela clareza que você tem em sua mente. É insano espiritualizar problemas emocionais e medicar problemas espirituais. A gente tem que discernir o que é espiritual do que é emocional. O milagre, ele é sobrenatural, ele é espiritual, mas a permissão para o milagre é emocional. Então, se o milagre do seu emprego não aconteceu, se o milagre do seu filho não aconteceu, se o milagre da sua casa, não importa qual milagre você está esperando, não aconteceu, é você que ainda não permitiu. Por falta de clareza. Além de clareza, para o milagre acontecer, você precisa ter fé. Porém, fé exige foco. Para que o milagre aconteça na sua vida, você precisa de clareza. Você precisa de fé. E fé exige foco. O milagre não pode acontecer em um lugar onde as pessoas não têm os requisitos para o milagre. Talvez você tenha clareza, talvez você tenha fé, mas se alguém do seu lado não tem, ou ele sai, ou o milagre não acontece. Por que eu estou falando isso? Está na hora de fazer uma listinha de quem tem que sair da sua vida. Terceiro requisito para o milagre acontecer: convicção. Mesmo que as circunstâncias mudem, continue o quê? Convicto. Só que essa convicção, ela tem que ser construída dentro de você, não é a partir da história dos outros, não é a vitória de fulano que vai fazer você ser uma pessoa convicta, é a sua vitória, é a sua história. O milagre, ele está no perfeito amor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor é quem? Jesus. Só que o cérebro não processa o desconhecido. Como é que eu vou aceitar o perfeito amor se eu não recebi amor? Se eu não recebi amor de um pai, se eu não recebi amor de uma mãe. Porque o passado são lembranças, o futuro são projeções, mas e o presente? O presente também é importante, porque é o momento em que a gente faz escolhas. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava tão apaixonado por aquilo que eu desejei, que eu não me lembrava como era a minha vida antes de ter aquilo. Isso é presente. Eu passei a minha vida acreditando que estar apaixonado era algo negativo. Eu aprendi tem pouco tempo que estar apaixonado é ser intenso. É desejar tanto que quando chegar, você não vai lembrar de como era a sua vida antes de você ter aquilo. Nada disso vai fazer sentido se você não estiver apaixonado por Jesus.
Se apaixone por Jesus, a ponto de não lembrar como era a sua vida antes dele. Porque você nasceu para atuar. Você nasceu para entrar em ação, entregar o seu conteúdo. Você nasceu para atuar para transformar as pessoas. Ou seja, o seu foco não é você, são as pessoas. E o seu palco é a vida. O aplauso é a transformação. E o prêmio? O amor. Se apaixone por Jesus, a ponto de não lembrar como era a sua vida antes dele. Quais foram as coisas que você acreditou até agora que não te levaram a lugar nenhum? Primeira coisa, você acredita que a culpa é dos outros, a culpa nunca é tua. Já reparou isso? Quando a gente não tem resultado é porque a gente se transformou em um especialista não em realizar coisas, mas em dar desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quando as coisas não acontecem, o que a gente tende a fazer? A gente olha pro fulano, a gente olha pro Beltrano, a gente olha pra situação, para circunstâncias e fala, não, o problema é do governo. Esse ano foi um ano muito ruim, né? E na maior parte das vezes a culpa é nossa. A gente sempre tem responsabilidade sobre as coisas, só que a gente coloca a culpa nos outros. Mas até que eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu der desculpas, eu sou um mero refém da vida, entendeu? Ou seja, se eu deixei de fazer, a culpa é minha. Se eu fiz, a culpa também é minha. Se eu não tenho os resultados que eu gostaria, a culpa é toda minha. Se eu tenho os resultados que eu gostaria, a culpa também é minha. Se eu pisei na poça, a culpa é minha. Se está chovendo, não, a culpa não é minha. Mas a culpa é minha de eu não ter trazido um guarda-chuva. Ou seja, as circunstâncias sempre podem colocar a gente numa situação que a gente não gostaria, mas permanecer nessa situação, sofrer com essa situação, se lamentar por essa situação e não ter resultado por conta dessa situação, a culpa é nossa. A gente não tem culpa do coronavírus ter caído de paraquedas no planeta Terra, mas se a gente permaneceu sem resultado e sem fazer nada, a culpa é nossa. A gente não pode escolher qual dia chove e qual dia neva, qual dia faz sol, qual dia faz frio, mas a gente pode escolher comprar uma blusa, ter um guarda-chuva e sair para pegar um sol, inclusive. A gente pode escolher. Você tem o direito de escolher. Então, a partir de agora, larga de ser besta. Toma o controle da tua vida na tua mão. E é por isso que até agora você não teve resultado. Porque você está culpando as outras pessoas o tempo inteiro por coisas que era para você estar fazendo. As pessoas não vão se preocupar mais com o seu sucesso do que você. Não tem nenhum ser humano no planeta Terra que vai se preocupar mais com você do que você mesmo. Então, comece a se preocupar com você. Comece a se preocupar com o teu sucesso. Para de botar a culpa nos outros. A culpa é toda tua. E quem tem culpa também tem méritos. Quando as coisas dão errado, a culpa é minha. Quando as coisas dão certo, a culpa também é minha. Se eu não tenho dinheiro na conta, a culpa também é minha. Mas se eu tenho milhões lá, a culpa também é minha. Sempre a culpa é minha, porque eu sempre assumo a responsabilidade, autorresponsabilidade. Só a gente tá na nossa pele para saber o que a gente passa. Mas ao invés de reclamar, a gente tem que pagar o preço. Você quer chegar num corpo dos seus sonhos? Todo ano a gente fala que vai emagrecer, a gente sabe o preço para emagrecer. A gente fica procurando 1 milhão de soluções diferentes, de métodos diferentes, de dietas diferentes, mas no fim das contas é só fechar a merda da boca que a gente emagrece. Ou seja, muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, a gente só não paga o preço. A gente só não quer pagar o preço, porque às vezes é alto demais. Então, muita gente fala, eu quero ir pra Disney, eu quero isso, eu quero aquilo. Você não quer bosta nenhuma. Você não quer ir pra Disney. Você não quer um carro novo. Você não quer uma vida nova. Porque se você quisesse, você estava acordando mais cedo. Deus ajuda quem cedo madruga. E você quer saber? Eu acabei descobrindo que Deus precisa ajudar menos quem madruga. Por quê? Porque você acorda mais cedo, você tem muito mais tempo para se dedicar que a maior parte das pessoas. Quem acorda às 5 horas da manhã, vai por mim, tem muito menos dificuldade para ter resultado do que quem acorda 8 horas. As pessoas que mais merecem são as que menos precisam. As pessoas que mais precisam são as que menos merecem. Porque normalmente as que estão no estado de necessidade pagaram menos o preço do que aquelas que não precisam agora. No momento que eu menos preciso de dinheiro, é o momento que eu mais tenho. No momento que eu menos preciso de contatos, de pessoas, de networking, de estrutura, é o momento que eu mais tenho. Porque as pessoas que mais precisam são as que menos merecem. E as que mais merecem são as que menos precisam.